Olá, gente linda, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um capítulo, um episódio do podcast Best in Black. Eu sou Ana Minuto, sou a pessoa que vou conduzir as conversas com pessoas fantásticas. Antes disso, eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de pele retinta, estou com cachos que eu não sei se é dourado, se é caramelo. Até agora eu não descobri, mas estou com eles. Estou com uma blusa azul linda, azul da cor do céu, para combinar com a minha lindeza. Atrás de mim tem uma parede marrom, que eu acredito, né? Porque é de tijolo. Estou com brincos dourados e corrente dourada e cheio de pintulicalhos. Porque eu sou dessas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um capítulo. E hoje eu tô com ele, o papapá, o mais lindo, Davi Venâncio. Eu adorei o papapá, mais lindo. Sou eu, Davi Venâncio. Mas antes de me apresentar, eu vou fazer minha audiodescrição. Então eu tô com uma camisa de linho, com alguns bordados. Sou um homem preto, uso barba. Meu cabelo é um cabelo black, Will Smith, 1990. Tô com óculos laranja e atrás de mim eu tô com uma cortina. É uma cortina bege? Deve ser. É uma cortina bege. Bom, sou Davi Venâncio, sou palestrante, sou jornalista, sou especialista de diversidade, equidade e inclusão. E é um prazer estar aqui com você, Ana, minha amiga. É uma pessoa linda, uma pessoa que já me deu muitas mentorias, então, muito bom estar nesse papo. Bom, minha alegria é imensa saber que a geração que vem depois é a melhor que a minha. Bom, vamos lá. A gente fala aqui sobre RH e quando a gente pensa em RH, a gente fala sobre tudo. Sobre pessoas, sobre gestão, sobre diversidade, equidade e inclusão, sobre neurodivergência que já veio, sobre liderança. E aqui a gente vai trazer um pouco mais do papo da importância, que é o que você faz e faz com muita qualidade, da importância de nós olharmos diversidade, equidade e inclusão como um pilar do negócio e que traz performance e resultado financeiro. Essa é fácil. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente não está falando de fazer mais, né? Da gente exigir... É uma pauta social, totalmente emocional, mas que tem sua relevância e que traz muito dinheiro, porque está conectado ao ecossistema. Diversidade é um fato dado, né? Dito Brasil. Óbvio, a gente fala mundo, mas acho que é importante a gente trazer para a realidade do Brasil, as disparidades que a gente tem. Mas eu acho que uma máxima que eu posso trazer é: se eu não me vejo, eu não me compro. Eu não compro. E quando a gente fala dessas diferenças, né, o fato está dado. A maioria das pessoas hoje no Brasil são pessoas negras, a gente tem um quarto da população são pessoas com deficiência, a população está envelhecendo, maioria, né, da população são mulheres. Então a gente tem que falar de diversidade enquanto ecossistema, enquanto dinheiro, enquanto diferencial competitivo para as empresas também. E se eu não tenho, né, essa demografia dentro das empresas, dentro das instituições, obviamente eu não sou competitivo, eu não estou gerando solução mais inovadoras, mais tecnológicas, e obviamente, né, impacta em dinheiro, eu não consigo avançar do jeito que eu deveria avançar, né, ainda mais quando a gente fala de população, né, as instituições alcançam classe A, B, mas a maioria das pessoas hoje no Brasil são classes, né, B, C e D, né, então... Como que eu gero mais competitividade, dinheiro e alcanço todas essas classes? Eu gosto muito de falar sobre a marca empregadora, né? Porque ela que define qual caminho que você vai seguir e o que é cultura de fato, né? Como é que essa cultura se dá. A marca empregadora hoje, na minha visão, é o local onde as empresas têm mais desafios. Porque é isso, ela tem que trazer a cultura dela para fora, ela tem que trazer a cara dela para fora, mas ela tem que repetir isso todos os dias. Não tem que ser uma coisa que está só na parede. E aí a gente pode falar sobre a empresa que você trabalha? Claro. Sim? Não? Então, o Venâncio trabalha no iFood, né? Ele é diversidade, equidade e inclusão do iFood. Adora jogar na minha cara isso, viu, iFood? E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E eu acompanho a iFood há um bom tempo,
como consultora, como pessoa que desenvolve pessoas dentro do iFood, e é uma coisa muito nítida, né? Eles conseguem trazer para fora esse valor da diversidade, equidade e inclusão, principalmente nas ações pensadas para entregadores. Dentro do iFood tem várias ações. Eu conheço várias ações para entregadores. E aqui eu quero que você dê para empresas dicas, qualquer empresa, de como as pessoas podem olhar para a diversidade, equidade e inclusão e como elas podem fazer com que desafios tão grandes como esses, né, o número de pessoas entregadoras é muito grande, não impacte de forma negativa a sua imagem, entregando o que é combinado e muito mais que isso, que é o que você faz dentro da sua empresa. Pensando em ecossistema, hoje dentro do iFood tem mais de 80 pessoas que olham para impacto social. E isso de forma transversal. Né? A gente vai olhar para a educação, a gente vai olhar para a saúde, a gente vai olhar para apoio ao entregador. A gente tem parcerias jurídicas também, né, com uma empresa de advocacia de mulheres negras que fazem todo o processo caso aconteça alguma questão. E para além disso, tem outras questões também relacionadas a estudos, a desenvolvimento, a apoio. Quando eu falo de ecossistema, hoje no iFood, né, são mais de 500, quando a gente olha, né, 500 mil entregadores. Então, é muita coisa, é uma rede muito grande. Não tem como a gente olhar o negócio, quando a gente olha também restaurantes, a maioria de pessoas, donas de restaurantes, são mulheres. E muitas dessas pessoas abrem negócio em função também de perder o emprego, de uma forma adicional de ganhar o seu dinheiro. E quando eu falo olhar isso de forma transversal, não tem como uma empresa dentro do Brasil não olhar para a diversidade e inclusão. E, obviamente, que isso vai conectar com a percepção que você trouxe, que é a percepção de marca. Então, se eu não tenho, né, ações transversais que conectem, né, com essas pautas que é tão sensíveis, difíceis, mas que envolve, né, tanto políticas do governo quanto institucionais, né, e que a gente não olhe somente isso para dentro do iFood, né? Então, no caso, né, olhando para a questão de demografia, putz, eu preciso ter uma demografia que represente os entregadores, pessoas donas de restaurantes, que represente também a sociedade. Se eu tenho somente pessoas que vão gerar, né, uma solução que não cabe para essas pessoas, o negócio já começa com falta de competitividade aí. Então, é importante que todos os dias, né, quando a gente pense, e aí nem toda empresa vai ter o mesmo capital, budget, para entregar o que o iFood entrega hoje de forma transversal para a diversidade. Mas é importante a gente já pensar em conectar. O que você está querendo gerar? É tecnologia? Essa tecnologia está atendendo todos os públicos? Quando a gente olha para restaurantes, quem é o público do seu restaurante? Esse restaurante está dentro das comunidades? Será que as pessoas têm um mínimo, por exemplo, para fazer gestão financeira desse negócio? Ou esse negócio vai começar agora, não vai ter aporte financeiro, não vai ter a frente de educação, corre-se o risco de quebrar. Então, esses são alguns dos exemplos, né? Pensando em crescimento, mas é importante, primeiro, você entender onde seu negócio quer chegar, como que você quer expandir, quem consome o seu produto, é somente classe A e B que você quer conectar ou você quer conectar com uma gama muito maior, olhando para crescimento? E como que você investe? Porque, na realidade, esse investimento em diversidade, em inclusão, em ações de impacto social, ele é retorno positivo para a tua marca. Ele é percepção de marca. Quando você vai na comunidade e investe em pessoas que estão começando, dão aporte financeiro, investimento bancário mesmo. O iFood é um banco hoje, né? O iFood Benefícios. Então, é algo que traz retorno ali, tanto para a pessoa que está iniciando, né, no negócio, ou que não sabe como gerir um negócio, quanto para a marca também. Para mim, o iFood é uma loucura. Toda vez que eu vou lá, eu me surpreendo. A última vez eu fui falar sobre RH, liderança, mas falar sobre esse processo de avaliação comportamental. Cara, vocês têm um sistema que eu falo, não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. E aí, não tem como você não ser gigante no mercado.
Porque é isso, são várias pessoas pensando de níveis diferentes, realidades diferentes, pontos de vista diferentes, lugares de vida diferentes, momentos de vidas diferentes que estão colaborando com isso. Então, eu sempre digo que no Brasil a gente ainda tem esse lugar de que a gente quer ser mais racista, mais xenofóbico, mais machista do que efetivamente capitalista. Porque o capitalismo passa por essa pluralidade de criação, porque afinal, mais de 70% da população é classe C e D. E a gente não olha para essa população porque a gente acredita que eles não têm dinheiro para pagar. Agora imagina se a gente não tivesse realmente dinheiro para pagar, como é que seria? A gente Exato, teria nossa. país? Não, é uma provocação excelente. A gente tá falando de quase 70%, se não mais, né? Porque, enfim, eu acho que algumas pesquisas até não chegam para algumas pessoas, né? Para todas as pessoas. Mas é isso, assim, pensando em crescimento, putz, é tão importante que a gente faça as pesquisas e saia também somente, né? Eu falo que tem um contexto emocional, mas a gente tem que trabalhar com dados. Sempre. Sempre. Quando a gente fala dessa gama de expansão, né, trazer dados que são relevantes como esse, acho que abre o leque para você entender que a parcela talvez da empresa onde eu alcanço, né, é mínima. E quando a gente fala, por exemplo, de avaliação de desempenho, é super importante você trazer isso, né? Dentro do iFood a gente tem muitos processos. Hoje a gente faz, inclusive, avaliação de desempenho com foco para todos os grupos, entendendo como os recortes se comportam. Inclusive pessoas negras, né? Pessoas não negras, pessoas da comunidade trans, pessoas cis. Para a gente entender, inclusive, curva de tempo médio que essas pessoas passam dentro da empresa. Como que é a questão, por exemplo, de reversão, por exemplo, de uma avaliação de desempenho. Quem está performando, quem está encarreirando, quem está conseguindo atingir os seus objetivos, quem não, e por quê. Inclusive, a gente identificou através de IA que tinha um gap, por exemplo, isso, né, já há algum tempo, que tinha um gap em relação a grupos subrepresentados. Que tinha vieses, por exemplo, numa avaliação entre líder e liderado ali, e como que a gente conseguia quebrar esses vieses. A gente tem muitos processos que, óbvio, né, quanto mais vai passando, a gente está num momento de muitas mudanças, e que a gente fica atento a essas mudanças para que a gente consiga também aumentar essa demografia, consiga fazer algumas reparações que são importantes. Não, e é incrível. Quando eles falaram, a gente está estudando para levar para fora, eu falei, não é possível. Até na área de RH eles vão estar. Mas é sobre isso. Você, quando tem essa percepção e consegue ter dados, você consegue ter qualquer coisa. E é uma coisa que a gente não olha, a gente ainda está levantando, tem muito líder, a gente vai falar um pouco sobre liderança, tem muito líder que ainda levanta o dedinho e fala, eu sei o que está acontecendo. Quando, na verdade, tem dados que essa pessoa precisa aprender a olhar e vivenciar para poder trazer para o corporativo e também para os seus colaboradores. Baseado nisso, tem uma das coisas que mais me deixa encantada, não é uma divulgação da empresa, mas a gente precisa trazer coisas que funcionam, porque as pessoas precisam saber que sim, tem coisas que funcionam, é o processo de desenvolvimento que vocês fazem de educação com os entregadores. Não, é maravilhoso. Quando eu vi que tem formatura dos caras, e dos caras que conseguiram terminar, cara, é incrível. E aí eu quero que você traga um pouco o quanto a educação... Hoje tem muita gente falando, né? Mas não precisa de faculdade. Pra que faculdade? O quanto a educação é capaz de transformar as nossas realidades e qual é o valor que você vê e que a companhia que você está hoje vê nesse processo? Educação é transformadora. Acho que para minha vida, para a sua, acho que é a partir daí, né? Eu começo falando muito da minha vivência. Eu vim da periferia. Eu passei por várias empresas, tive a oportunidade de me desenvolver. Eu acho que quando a gente fala de educação, tem uma questão de que as pessoas elas não têm medo da mudança. Elas têm medo de serem mudadas. E aí é isso, assim, perpassa pela experiência de cada pessoa. E quando a pessoa ela entende que a educação ela está conectada com essa questão de mudança, né, de como a vida dela pode ser melhorada e conectando isso a entregadores é super importante, né? Hoje a gente tem
quase 70% das pessoas entregadoras são pessoas negras. Muitas delas não concluíram o ensino médio. A gente faz um trabalho muito incrível. A gente já capacitou mais de 15 mil pessoas, né? Dando aporte ali para o desenvolvimento, para a capacitação, para que essas pessoas conseguissem concluir o ensino médio, para que essas pessoas elas não ficassem somente, o nosso objetivo não é que as pessoas fiquem ali, né, somente como entregadoras, é um papel essencial, mas que as pessoas elas se desenvolvam também. Para além disso, a gente teve programas muito legais também, com foco em formação, por exemplo, de empreendedores, né, que estavam começando ali no seu negócio, mas que tinham pouca informação e desenvolvimento sobre gestão financeira, né? Sobre a questão, por exemplo, de colocar uma foto bonita no cardápio para chamar a atenção de um cliente. Recentemente a gente divulgou essa mesma parceria, né, do ensino médio para a comunidade trans, na Marcha Trans que teve em São Paulo. Então a gente sabe que, segundo a Antros, né, a Associação de Travestis e Transsexuais, mais de 90% dessa população, né, estão em trabalho de rua, traduzindo prostituição, e que perpassa pela questão, né, são expulsas de casa por volta de 12, 13 anos de idade, e que perpassa por educação, saneamento, empregabilidade, né, pela questão do estudo, e que também entra nesse recorte social. Então, entra no recorte social ali olhando para grupos minorizados no geral, né, pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas trans. A gente sabe que tem um gap também estudantil de pessoas com deficiência. Então, é uma iniciativa que é muito, muito legal e que, para além disso, tem várias pessoas evoluindo também para trabalhar com tecnologia ou com uma profissão que a pessoa quer, deseja, enfim. E aí a gente pensa, a gente vai para a comunidade agora. Quando a gente pensa... Durante muito tempo, as empresas elas só existiam para gerar lucros, certo? E pagar salários. Era para isso que ela existia. Hoje a gente percebe que se a empresa não estiver nas comunidades, nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de fortalecimento, ela também daqui a algum tempo não vai ter funcionário. Porque é isso. Existe um processo de desenvolvimento que precisa ser feito que o Estado não consegue dar conta. Uhum. E aí eu quero que você traga um pouco como é que é a sua experiência dentro desse processo e dê dica para que líderes comecem a olhar também as comunidades como parte atuante. Porque é isso. Se você coloca uma empresa no lugar e a comunidade não quiser, não vai acontecer. Então, eu quero que você traga um pouco da sua visão sobre isso. A pergunta que eu faço, eu sempre gosto, por mais poder aquisitivo que você tenha, quando você sai de casa, qualquer lugar, tá? Você dá de cara com a desigualdade. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente onde você estuda, em qualquer ambiente. Você vai lidar com pessoas diferentes. Então já começa por aí, né? E a gente tem um papel enquanto qualquer instituição, né, de empresa ou instituição que quer crescer, que quer correlacionar de educação com a comunidade. Hoje, a maior parte das pessoas estão em comunidade, a maior frente de trabalho estão nas comunidades. Quando a gente olha para as pessoas empreendedoras, quem não deseja ter pessoas empreendedoras dentro do seu negócio? Estão dentro das comunidades. Não tem como eu, Davi, morando no centro de São Paulo, sugerir, né, uma experiência, por exemplo, para pessoas que têm experiências totalmente diferentes da minha. Então, eu preciso ter na mesa também pessoas que tragam essa experiência, que tragam... E aí, quando eu estou falando de experiência, eu estou falando de experiência mesmo de empreendedorismo, eu estou falando de experiência de pessoas que... Quando a gente fala de protagonismo, né, não adianta eu falar somente do protagonismo, que eu entrei dentro de uma sala de coaching ali, de educação, e aprendi. Né? O protagonismo ele vem desde cedo. Então, a questão da oportunidade de ter pessoas diferentes, de rentabilidade de quem vai consumir, né, os 70% da população que vai consumir o produto, trazer a comunidade para essa conversa, ela é super importante. Quando a gente pensa, quanto essa pessoa demora, eu demorava 2 horas de Guaianazes para ir para o meu trabalho. Hoje, uma geração Z, graças a Deus, não quer mais fazer isso. Então, eu acredito que são várias questões, são vários recortes, né, que a gente observa nesse processo. A gente entende que a liderança está passando por muitas cobranças, muitos recortes, muita coisa que ela tem que resolver, que ela tem que dar conta, que ela, né? Uma loucura. Loucura. Que dica você daria para os líderes para que eles conseguissem minimamente começar a olhar
a diversidade, equidade e inclusão como um valor e começar a vivenciar no dia a dia essa diversidade, equidade e inclusão? Diversidade é estratégia. Eu, como profissional de diversidade, não existiria minha posição se todas as lideranças fossem de fato inclusivas. Quando a gente olha para... E aí vou falar no dia a dia, né? É importante a gente entender como que está a jornada das pessoas que estão trabalhando contigo. Desde o processo de atração, como que está esse funil, quem são essas pessoas que estão participando do funil de vagas, quem são as pessoas que chegam para você. A avaliação de desempenho, quem são as pessoas que estão encarreirando, qual que não estão, quem está performando mais, quem está performando menos. E turnover, por que as pessoas estão escolhendo sair, por que as pessoas estão escolhendo ficar. Acho que é importante trazer essa construção de narrativa. Pessoas são estratégicas dentro do negócio. Para além disso, tem a questão de onde eu quero chegar. Quem é as pessoas que consomem o meu produto? Para além, eu sempre gosto de falar de questões identitárias, mas é um fato dado que o Brasil é um país totalmente desigual. Né? Do Alto de Pinheiros para o extremo da Zona Leste, a expectativa de vida varia de 23 anos. Então, se eu não começo a olhar para essas questões enquanto um fator competitivo, né, de não somente a gente ter uma empresa que rentabiliza, mas que também gera valor para a sociedade, a gente não cresce. Então, a liderança ela tem que estar muito conectada. Assim, eu sou uma liderança que, de fato, é uma liderança inclusiva. Dentro do meu grupo, eu tenho pessoas diferentes que vão gerar soluções diferentes, ou eu tenho numa mesa pessoas que vão gerar a mesma solução, que vem com o mesmo nível de formação, que vem dos mesmos lugares e que tem a mesma opinião. Né? Afinal, o crescimento ele não se dá com pessoas concordando sobre algo. Ele dá através da discordância ali, né? E de gerar outras soluções, gerar novas proposições. Né? Pessoas propositivas geralmente são diferentes. Então, a dica que eu daria é ficar muito conectado em relação ao quanto seu time está sendo competitivo, quanto seu time está performando, de fato, você é uma liderança inclusiva e usar isso de forma estratégica. Ótimo. Agora a gente vai falar sobre conversas difíceis. Quando a gente pensa que todos os líderes eles têm uma linha de idade, uma linha de cor, uma linha de estudo, e o mundo está se transformando, esse grupo tem muita dificuldade em lidar com 5 gerações ao mesmo tempo. Uhum. Que são neurodivergentes, que estão escolhendo diferente, que não querem mais. E muitos líderes, Davi, não estão querendo fazer conversas difíceis. Eles simplesmente deixam a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Como é que você vê isso? E como é que você está percebendo o mercado em relação a esse desafio de lidar com desconforto e com conversas difíceis? Liderança é fazer também conversas difíceis. Eu acho que não tem como liderar se você não tem conversas difíceis. Acho que é o primeiro ponto. A comunicação ela é um processo que ela não é unilateral. Ela é uma linha contínua. O que você espera através dessas conversas? E é entendimento também das pessoas que estão junto com você. Então, entender a experiência de vida, entender quem é aquela pessoa, entender de onde que ela veio, quais são as fortalezas dessa pessoa, para não somente focar no que a pessoa precisa se desenvolver ou em algo que a pessoa considera como negativo, é super importante. Então, primeiro, acho que as pessoas têm dificuldade de fazer conversas difíceis. Para a liderança, né? Então, acho que entender e conhecer quem é esse público, né? Quem são essas pessoas que estão trabalhando. A gente não aprende isso desde cedo. A gente aprende a falar muito sim, menos não, e quando a conversa é difícil, a gente foge. A gente precisa ter conversas difíceis com pessoas de senioridade diferentes, de idades diferentes e que pensam diferente da gente. Né? Muitas vezes a gente foge da conversa difícil, não porque a conversa é difícil para o outro, é porque a conversa é difícil para a gente, na maioria das vezes. E muitas vezes pensando no que a outra pessoa pode contrapor. Então a gente precisa saber também a lidar com conversas difíceis em relação ao que o outro vai trazer para a gente. Então, quebrar esses desconfortos, acho que faz com que a gente seja mais estratégico, com que a nossa comunicação ela seja mais fluida. E aí entra em outro ponto.
a maioria dos conflitos que acontecem nas empresas, elas não acontecem em função das conversas difíceis. Elas acontecem por falta de alinhamento, de quebra de expectativa, da falta do alinhamento. E dentro das conversas difíceis, acho que tem uma questão, uma nuance que acho que é importante a gente olhar e que não é dita. Como que acontece as emoções através dessa conversa? Que são coisas que a gente não consegue ler. E conversas difíceis têm a ver com essa construção de relacionamento para que a pessoa fique à vontade, inclusive trazer a questão da emoção, de falar como que ela se sentiu através desse bate-papo, para que essa relação ela seja duradoura, efetiva e que, né, no final tenha ali o objetivo. Né, sempre a gente começa com um objetivo nessa conversa difícil e de resolver algum problema. Então, no final, o objetivo de fato é resolver e que as duas pessoas saiam mais alinhadas possível. E a gente fala muito nesse processo de confiança, né? E as pessoas, hoje a gente tem 23% só da população que trabalha, que está engajada com as suas empresas. E o RH, com os seus recortes, ele tem um papel fundamental para que isso aconteça, né? Porque o engajamento, ele é muito mais emocional que financeiro. Né? As pessoas trocam de emprego para ganhar menos, mas para ter um pouco mais de paz. E quando a gente pensa nesse processo de RH e com todas essas transformações que estão acontecendo, o RH está saindo desse lugar só administrativo e está indo para esse lugar consultivo, para esse lugar de direcionamento, desse lugar de que vamos ter que fazer diferente. Como é que você visualiza o futuro desse RH? Tá? Olhando ele de um todo, como é que você visualiza o futuro do RH e muito mais que isso, o futuro do RH que é agora, e muito mais que isso, o que esses gestores de RH vão precisar desenvolver para se manterem empregados? A gente falava muito de recursos humanos, né? Hoje a gente fala de gestão de pessoas, e aí essas nomenclaturas elas vão mudando ao longo do tempo. RH hoje em dia, né? Acho que para além de olhar para as pessoas, RH é negócio. Então, quando a gente olha para essas competências, para além de olhar somente para as pessoas, é onde o negócio vai chegar. Ele, de fato, precisa ser estratégico, entrar no negócio, entender de números, não somente fazer a consultoria ali de pessoas, mas o que essas pessoas vão fazer para que a gente consiga chegar no resultado. Um produto novo, é uma tecnologia nova, como que o RH pode aportar e trazer os melhores talentos e acompanhar esses melhores talentos, como que ele pode desenvolver. Ele faz parte ali da gestão de treinamento, de habilidades socioemocionais, mas ele faz parte de negócio. Então, a principal competência é entender de números, entender de negócio, conversar ali com líderes de negócio, e diferente, né, do olhar que as pessoas têm somente de RH, né, e eu falo de estratégico, eu acho que tem um papel importantíssimo, né, na gestão de pessoas, mas abrir ali, né, não somente um PPT para falar de pessoas, mas falar assim, olha, para onde o negócio quer ir, hoje a gente precisa investir tanto, a gente precisa trazer tal talento, mas a gente precisa conectar essa solução, né, para que a gente consiga avançar. Então, acho que é muito além do escopo que as pessoas têm, né, do simplesmente cuidar, mas também ser propositivo ali em ferramentas. Sim. Está aumentando e vai aumentar cada vez mais o escopo desse RH. Agora falando um pouco de emoções. São as emoções que definem o mundo. Quero saber de você, como gestor, como é que você faz para lidar com as suas emoções? Porque são várias. A gente tem o recorte racial, a gente tem o recorte de onde você mora, com quem você se relaciona, tem seus pais, tem seus amigos, várias coisas. E eu sempre digo que quando um ser humano pensa só no trabalho, ele está fadado ao fracasso. Porque uma pessoa que só trabalha, ela não vive. E uma pessoa que não vive não consegue gerar inovação para o trabalho, não consegue trazer emoção para o trabalho, porque só está naquele dia a dia. E aí eu quero que você traga um pouco, como gestor, como é que você lida com as suas emoções, o que você sugere que as pessoas façam, principalmente os líderes e também os colaboradores. Nossa, pergunta difícil, que responsabilidade. Se fosse você fácil, você não estava aqui? Vocês queriam fazer perguntinha chula. Não. Mas é isso, né? Eu acho que, assim, acho que você trouxe parte da pergunta e da resposta. Isso é ótimo.
Acho que você trouxe parte da resposta. Acho que a gente desconfie quando você tem só amigos que durante o bate-papo ali você fica 2, 3 horas conversando só de trabalho. É parte da pessoa, mas não parte da identidade da pessoa. No dia a dia eu busco outras questões também. Então é importante primeiro entender, tentar separar. É impossível separar, tá? Tem problemas que você vai levar para casa de fato e vai dormir pensando. Não adianta falar para mim que não acontece o que acontece. É vida corporativa, é um mercado, né, competitivo todos os dias e você precisa lidar isso com estratégia. Então, mas para além disso, eu tenho ali minhas válvulas de escape. Então, a primeira coisa, acho que primeiro, terapia. Eu acho que você precisa ter uma rede, uma conexão de pessoas ali que te acolhem, que faça você trocar uma ideia gostosa, bacana, que você saia, vai fazer uma corridinha, como aquela corridinha que a gente faz no Ibirapuera final de semana. Que viraliza. E viraliza, entendeu? É ir num restaurante gostoso. Eu, particularmente, eu adoro viajar. Então tem válvulas de escape que vão fazer com que eu lide com as minhas emoções de uma forma diferente, que não estão conectadas ao meu trabalho, né? São pessoas que vão falar de qualquer coisa chula da vida, né? Sem estar falando ali rotineiramente, né? Tem pessoas que falam, minha vida é o trabalho. Que pena. Performance, só performando. Só tô performando. Que pena. Que pena pra você. Uma dica, mude. Já! Mude já. Porque é importante você ter saúde mental. Pessoa que só, né, trabalho é importante, a gente precisa dele para que a gente consiga atingir nossos objetivos pessoais, profissionais, mas não só. Se você atingiu um objetivo, né, já profissional, tá encaminhado, né, tá caminhando, eu acho que é importante ter essas válvulas de escape, né? Vai buscar terapia, vai fazer algo gostoso, que eu acho que você consegue performar melhor no ambiente de trabalho quando você chega com a mente ali mais, como que eu posso falar? Mais leve, né? Sim, e para além disso são os argumentos que todas essas situações trazem para você, né? Sim. Que é isso, vai te dando mais informações para que você possa fazer escolhas melhores. E aqui a gente está finalizando. Fala, Davi. Então, finalizando o nosso querido podcast. É sempre uma alegria estar com você, a gente se diverte sempre. Mas eu quero que você traga, vou trazer para você cenários, eu quero que você traga dicas, principalmente para pessoas negras. Eu fui uma das primeiras coaches no Brasil a trabalhar com pessoas negras, a desenvolver produtos e serviços para pessoas negras. E desde que eu faço isso, mais de 70% das pessoas negras acreditam que a vida é só trabalho. Por isso que eu trouxe essa pergunta anteriormente. Quero saber de você se você já passou em algum momento por isso, né, de achar que era só trabalho. Eu não passei porque minha mãe sempre falava, se eu tenho tempo para trabalhar, eu também tenho tempo para me divertir. E isso foi uma coisa que me trouxe muito esse negócio de que, bom, se eu só estou trabalhando, tem um problema. Mas a maioria da população, principalmente pela nossa raiz escravocrata, acredita que não tem direito nenhum além do trabalho. E eu converso com pessoas que falam, Ana, hoje eu faço muito dinheiro, eu posso sair, posso fazer outras coisas, mas eu não consigo. Eu acho que tem uma questão de fator cultural, acho que está correlacionado, né? O que a gente já sabe, escassez. Na maioria dos bate-papos que eu tenho com pessoas negras, a gente sempre... Muitas vezes a gente fala de muitas coisas, mas a gente para nesse lugar. Eu acho que é importante a gente também aprender a sair desse lugar, a dar espaço para outras questões. E aí, quando você traz isso, acho que é super importante, né? Acho que para além do trabalho, a gente vem de um lugar, né? A maioria das pessoas, não todas, mas que a vida toda a gente está tentando, primeiro, né? Provar que a gente é bom. Segundo, que a gente consegue alcançar algo, mas acho que é importante dar trabalho. E aí entra numa questão também de saúde mental. De você estar em espaços, muitas vezes, que você precisa ter o triplo da energia, né, que você teria quando você está ali num lugar que você, de fato, sente como um lugar acolhedor e de descanso.
Então, escolha. Eu acho que é importante a gente ter escolhas, assim. Escolha suas batalhas. Acho que é importante a gente ter tempo para o trabalho, mas é importante ter tempo para o descanso. E o que sua mãe trouxe, né, para você é muito importante. Se a gente trabalha para os outros, por que a gente não tem tempo para a gente? Por que a gente não trabalha para a gente? Num lugar de acolhimento, num lugar de desenvolvimento, num lugar de... Putz, e às vezes não é nem só trabalho, Tana. Às vezes a gente tem ali a família que vai demandar também, e aí é uma somatória de tudo. Guarde energia, tempo para você. Você precisa desse tempo. O mesmo acolhimento que você dá para os outros, você precisa dar para você. Se hoje você entrega 100% para a empresa e para os outros, o que sobra para você? Necas, como dizia. Como dizia meu amor, necas de pitibiriba. Exato. Se você coloca ali dentro de uma estratégia, né, 70%, 30%, 80%, veja o quanto está sobrando para você. E esse tempo que está restando para você, ocupe da melhor forma, do melhor jeito, da forma que você acha que é bom para você descansar, para se acolher, para se desenvolver, para estar com amigos ou para não fazer nada. Isso. Porque quando você cair, não vai ter ninguém para te segurar. Simples assim. A conta é muito simples. Exato. Bom, estamos finalizando o nosso lindo podcast. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Nos divertimos muito. Adoramos sorrir. Vocês perceberam, né? Pra gente finalizar, eu quero que você dê dica para líderes que querem ser mais inclusivos e também olhando um pouco para o RH. E que você traga suas redes. Essa é mais fácil. Essa é mais fácil. Acho que é uma jornada constante, a primeira coisa, para essas lideranças que querem ser mais inclusivas. Não olhe somente para o seu repertório de vida. A vida é plural, né? Então, saber lidar com as diferenças é super importante. Para finalizar, me coloco super à disposição. Minha rede social, então, meu Instagram, tem muito conteúdo profissional lá também, é venancio.davi. Lá vocês vão encontrar também meu e-mail, então, caso vocês queiram continuar esse bate-papo, não falo sobre diversidade e inclusão, a gente fala sobre muita coisa, inclusive sobre coisas fora do contexto profissional. Quer trocar uma ideia, bater um papo legal, vamos nessa. E super obrigado pelo espaço, pelo carinho, é sempre bom estar com você. Eu que agradeço. Quero agradecer também você publicamente por todas as indicações de trabalho, por sempre estar me trazendo junto. Agradecer por também me ajudar sempre a atualizar, né? Queria mais novinho, então ele atualiza aqui meu mindset. Às vezes eu tenho vontade de matá-lo, mas eu continuo com ele. Foi um prazer estar com você. Desejo a você que está nos assistindo que você seja tão feliz quanto nós fomos nesse episódio. Siga Ana Minuto e Best in Black em todas as redes. Divulgue para os amigos e para os amiguetes. E seguimos juntos e juntas e juntos. Tchau!